Era noite no Alasca. No escuro, um quadrimotor carregado de militares decola rumo ao Ártico. Horas depois, um motor entra em colapso e a tripulação percebe que não tem mais como chegar em terra firme. O que fazer quando existe só céu e mar à frente? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. 10 segundinhos. Preciso do seu voto porque nós passamos para o top 3 do IBEST. Todas as vezes que você votou em mim, aqueles votos foram zerados. Agora é uma nova categoria, top 3, a categoria Curiosidades. E eu preciso do seu voto porque do outro lado tem Iberê Tenório. É muito grande. Vamos votar, pessoal? Muito obrigado. Era noite fechada no Pacífico Norte. Sobre o mar do Alasca, o silêncio só era quebrado pelo ronco compassado de 4 motores radiais. Lá em cima, um Douglas DC-7 cortava as nuvens carregado de passageiros. Eram militares a caminho de novas missões, famílias que começavam a vida nova no extremo norte e uma tripulação que conhecia cada detalhe daquela máquina. Estamos no dia 22 de outubro de 1962, uma segunda-feira. O voo 293 da Northwest Airlines, matrícula November 285, havia decolado da base aérea de McCord, em Tacoma, Washington, às 16h58, com destino à base de Elmendorf, em Anchorage, lá no Alasca. Esse trajeto inteiro deveria durar pouco mais de 5 horas, voando direto pelo Pacífico Norte, cruzando as águas geladas até alcançar as montanhas nevadas do Alasca. Mas havia um detalhe que tornava esse voo ainda mais especial. Ele era um charter militar, ou seja, era fretado para transportar militares norte-americanos em serviço. Para entender esse momento, precisamos mergulhar no contexto histórico. O mundo inteiro vivia sob a sombra da crise dos mísseis de Cuba. Em outubro de 1962, os Estados Unidos e a União Soviética estavam à beira de um confronto nuclear. O presidente norte-americano era John F. Kennedy e a tensão entre as superpotências atingia o nível mais alto da Guerra Fria. Enquanto líderes decidiam os rumos da política mundial, naquele avião, dezenas de homens eram apenas passageiros, mas sabiam que poderiam ser chamados a qualquer momento para defender o seu país. E a música que embalava aquele mês era um reflexo dos tempos. No topo das paradas estava Sherry, do grupo The Four Seasons, eu adoro essa música, que tocava incessantemente nas rádios americanas. Sherry, baby! A bordo do voo 293, a tripulação era experiente. No comando, o capitão Vinton Hanson, 48 anos, com mais de 15 mil horas de voo, sendo 1.500 em DC-7. Ao seu lado, o primeiro oficial Earl Perry, também com milhares de horas acumuladas. E no painel de sistemas, o engenheiro de voo Donald Hackett, responsável por monitorar motores, combustível e sistemas hidráulicos. No assento extra da cabine viajava ainda o check pilot Francis Kellogg, instrutor veterano, e estava ali para acompanhar e reforçar procedimentos. Na cabine de passageiros, 3 comissários cuidavam dos 95 ocupantes. O steward Richard Chinook e as aeromoças Ruth Fullerton e Catherine Nollinger. Eles eram a linha de frente para acalmar, orientar e, se necessário, preparar todos para o inesperado. E havia, sim, uma aeronave à altura da missão. Era o Douglas DC-7C, também conhecido como Seven Seas, era um dos últimos grandes aviões a pistão antes da era dos jatos. Equipado com 4 motores Wright R3350 Duplex Cyclone, ele era capaz de voar longas distâncias sobre o oceano, carregando mais de 100 pessoas. Era um verdadeiro gigante da época, elegante e confiável. O voo 293 subiu suave até os 14 mil pés, que dá 4.200 metros. Mais tarde, por causa da formação de gelo, a tripulação decidiu subir ainda mais, até os 20 mil pés, que dá 6 mil metros, onde as condições seriam melhores. E a aeronave avançava estável, deixando para trás a costa canadense e mergulhando no vazio gelado do Pacífico Norte. E era para ser uma travessia de rotina, mas a poucas horas de chegar em Anchorage, algo começou a dar errado em um dos motores do lado esquerdo. E aquela noite se transformaria
em um épico de sobrevivência. Já passava das 8 da noite. O DC-7 voava a 20 mil pés envolto por nuvens e com o mar escuro logo abaixo. A tripulação tinha acabado de ajustar a potência quando, de repente, o motor número 2, do lado esquerdo da fuselagem, perdeu potência. O engenheiro de voo, o Donald Hackett, percebeu a queda abrupta no indicador de pressão média efetiva. De 172 caiu para 80 e em segundos para 50. O limite inferior. Mas não havia falha de combustão. Estranho. Eles imaginaram que fosse gelo no carburador. Tentaram aplicar álcool e calor, primeiro separados e depois juntos. Nada. Foi aí que o motor entrou em overspeed. A hélice disparou, girando a mais de 3.000 rotações por minuto, muito além do limite. O barulho era ensurdecedor, um uivo metálico que ecoava pela cabine. Capitão Hanson sabia, se aquela hélice se soltasse, poderia atravessar o motor vizinho ou, pior, penetrar na fuselagem e cortar cabos de comando. Eles tentaram acionar o sistema de embandeiramento para travar a hélice na posição alinhada ao vento, mas não conseguiam e o óleo vazava rapidamente. Até mesmo o tanque auxiliar foi drenado, sem resultado. O motor cuspia fagulhas incandescentes. E então, o comentário seco do comandante. O spinner está vermelho como brasa. Spinner é aquela partezinha da frente da hélice. Os pilotos reduziram a potência e decidiram descer. É melhor estar próximo ao mar do que arriscar uma perda de controle total em altitude, né? Mas para onde ir? O aeroporto mais próximo era Annette Island, a 127 milhas, que dá cerca de 204 quilômetros, mas exigiria sobrevoar montanhas de mais de 3.500 pés. Se o motor falhasse de vez durante a travessia, não tinha chance de pouso de emergência. Sitka estava a 121 milhas, que dá 195 quilômetros. Não tinha pista, tinha apenas instalações para hidroaviões. Gustavus, que era mais longe, tinha aeroporto, mas era inalcançável. Naquele instante, a tripulação percebeu. O único caminho possível era o mar. E quando o comandante percebeu que não dava para ir para nenhum aeroporto, ele teve que acionar o famoso manual de sobrevivência. E eu também tenho o meu manual, viu? Só que o meu é da vida real. Andar sempre com um insider na mala. Porque pensa bem, você nunca sabe quando o motor vai entrar em overspeed. E também nunca sabe quando vai precisar ficar apresentável em 10 segundos. Aeroporto lotado, conexão apertada, voo atrasado. A camiseta segura no visual e no humor. E isso porque ela não marca, não amassa, não dá aquele aspecto de batalha de 12 horas com poltrona de avião. E dezembro tá perfeito para você experimentar um Insider. O cupom LITO tá valendo direto lá no site, tá? E para quem nunca comprou o Insider, o desconto fica ainda maior usando o mesmo cupom. Lembrando, tá? Com o cupom e os descontos do site, as suas compras podem chegar a até 30% off. O link direto com o cupom está na descrição ou nesse QR Code aqui na tela, tá? Garanta o presente de quem você ama. Falando nisso, a tripulação agora precisava preparar as pessoas para um pouso no mar gelado do Alasca, e o relógio estava correndo. Na cabine de passageiros, a tensão crescia. O comissário Richard Chinook e as comissárias Ruth Fullerton e Catherine Olinger receberam a ordem. Preparem a cabine para o ditching. Ditching é o termo que é usado na aviação para amerrissagem, que é um pouso no mar. Primeiro, todos os passageiros das primeiras fileiras foram deslocados para o fundo da aeronave, afastando-os da trajetória perigosa da hélice. Alguns se sentaram no chão, entre os pés de outros passageiros. Crianças receberam coletes infantis e foram posicionadas estrategicamente. Os tripulantes distribuíram coletes salva-vidas, instruíram sobre como inflar e repetiram a frase que ainda ecoa em testemunhos. Apertem os cintos, cruzem os braços, cabeça baixa, no colo ou sobre travesseiros. Esperem o nosso sinal. 5 botes infláveis de 20 lugares foram posicionados junto às saídas de emergência. E um 6º bote de 10 lugares permanecia na cabine de comando, pronto para ser lançado pela janela do cockpit. Cordas foram amarradas, facas improvisadas, objetos soltos recolhidos. Do lado de fora, a noite seguia escura. Mas o mar, por sorte, estava calmo. O navio da guarda costeira, Sorrel, já navegava para a região,
ele tinha sido orientado pelas transmissões do voo 293. E o FAA também tinha enviado embarcações de apoio. Enquanto isso, o DC-7 continuava o seu voo baixo, a apenas 500 pés, que dá 150 metros da superfície, iluminado apenas por faróis de pouso que refletiam no mar gelado. Um erro de cálculo, uma rajada de vento, e seria o fim. Na cabine, o engenheiro Donald Hackett se segurava contra o painel da Galley, em posição de impacto. E as comissárias continuavam gritando os comandos para os passageiros. E o silêncio dos passageiros era quebrado apenas pelo barulho infernal do motor número 2 em fúria. Às 20h52, próximo da ilha Biorca, o capitão Hanson tomou sua decisão. Vamos agora. Os flaps foram estendidos, o sistema elétrico desligado e o avião ficou nivelado a 95 nós. E o mar logo abaixo. Todos na posição de impacto. E então, um estrondo. A fuselagem bateu na água, saltou de novo e caiu na água outra vez, até parar. Por um instante, silêncio. O DC-7 estava inteiro, boiando. Só que o tempo era curto. A água gelada já começou a invadir a cabine. E por um momento, todos dentro do DC-7 permaneceram imóveis, atordoados pelo impacto. E o avião tinha tocado o mar com força, mas ele ainda estava flutuando. Do lado de fora, só o barulho suave da água contra o metal. Do lado de dentro, silêncio absoluto quebrado pela voz firme dos comissários. Rápido, saiam, sigam as instruções. A cabine já começava a encher com água gelada até a altura dos joelhos. Os comissários treinados abriram as saídas. Os botes infláveis foram puxados para fora, presos por cordas nas poltronas. E o engenheiro Hackett ajudava os passageiros a pular, enquanto o check pilot Francis Kellogg organizava filas junto à porta principal. Alguns passageiros tiveram que ficar brevemente em pé sobre a asa, sentindo o frio cortar a pele antes de embarcar nos botes. Outros saíram direto para o mar, mas foram puxados rapidamente pelos companheiros. Os 7 tripulantes estavam por toda parte, gritando ordens, acalmando crianças e ajudando os idosos. Apenas 5 minutos depois do impacto, todos os 95 passageiros e 7 tripulantes estavam acomodados em 6 botes salva-vidas. Impressionante. Nem todos estavam secos, mas todos estavam vivos. Flutuando em meio ao silêncio do oceano, eles viram o gigante metálico começar a afundar lentamente. O Douglas DC-7 November 285 afundou em apenas 24 minutos, desaparecendo no fundo de 76 metros de água, levando consigo apenas bagagens, mantas e os segredos de um motor em colapso. E então surgiu no horizonte uma silhueta. O Sorrel da Guarda Costeira Americana já estava ali, guiado pelas transmissões de rádio. Pouco depois, todos foram recolhidos a bordo em segurança. Às 23h10, estavam atracados em Sitka, recebendo cuidados médicos. E nenhum ferimento grave foi registrado. Um feito quase inédito na aviação civil. Um avião de grande porte, carregado de passageiros, conseguir realizar uma aterrissagem perfeita em mar aberto sem perder uma única vida. E o relatório final do Civil Aeronautics Board foi direto. A causa provável foi a falha na seção de blower do motor número 2, levando ao overspeed incontrolável da hélice. Mas o que realmente chamou a atenção foi o desempenho da tripulação. O documento classificou a operação como um feito excepcional de profissionalismo e coordenação, não só pela habilidade do capitão Hanson em pousar no mar com suavidade, mas também pelo preparo impecável dos comissários e pela disciplina dos passageiros, a maioria militares, acostumados a seguir ordens, e pela resposta rápida das equipes de resgate. Os investigadores destacaram 4 elos fundamentais dessa corrente de sobrevivência. As condições do mar e do vento estavam quase ideais. A tripulação conhecia procedimentos de ditching e os tinham revisado no mesmo dia antes da decolagem. Houve tempo suficiente, cerca de 15 minutos, para preparar todos os passageiros e distribuir os botes. E a resposta coordenada da Guarda Costeira e do FAA garantiu que o resgate fosse rápido. Esse acidente virou um dos raros exemplos em que o chamado modelo do queijo suíço, que é o Reason, alinhou seus buracos. Mas dessa vez a corrente não quebrou para tragédia, e sim para sobrevivência. No fim, o voo 293 entrou para a história como uma prova de que quando treinamento, disciplina e sorte se encontram, até o impossível
que é pousar um quadrimotor no mar gelado do Alasca sem perder ninguém, pode acontecer. E essa história nasceu de uma sugestão por e-mail do César Galhardo, que gostaria de saber de alguma história em que barcos de salvatagem tivessem sido usados na aviação e pessoas sobreviveram. E aliás, falando em barcos de salvatagem, você sabia que nós temos um treinamento de sobrevivência na selva? Sim, esse treinamento normalmente é associado com comissários de bordo, mas todo mundo pode fazer. Piloto, mecânico, qualquer pessoa que queira fazer um treinamento de sobrevivência na selva é muito bem-vindo. Então entre em contato no link que está aí na descrição do vídeo, litoaviationacademy.com.br, e faça sua matrícula para fazer o curso de sobrevivência na selva, que é o mesmo curso que os comissários de bordo das empresas aéreas nacionais fazem. Eu lembrei desse curso de sobrevivência porque faz parte dele também a sobrevivência na água, tem marinharia, tem botes, tem tudo isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade deste trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica aqui junto com esses amigos para sempre nos créditos finais dos vídeos em que ele aparece. Fica para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.